Fico muito feliz em trazer para a gente conversar sobre um dos autores que eu mais admiro, um dos roteiristas que vem revolucionando a maneira de lermos quadrinhos. Nós vamos conversar hoje sobre uma obra do mestre e do mago Alan Moore. Algumas pessoas falam Alan Moore, outros Alan Moore, tá? Eu vou usar a segunda opção, que geralmente é a opção que aportuguesada, né, Alan Moore. Nós vamos falar hoje sobre talvez a obra máxima dele, a obra que mais impactou o mundo dos quadrinhos. E não apenas os quadrinhos. Esta obra foi uma obra que vem sendo adaptada para o cinema, para as séries de TV. É uma obra complexa, é uma obra marcante, é uma obra que tem mais de 30 anos de história. É uma obra que ainda continua sendo analisada, estudada, lida e relida. E é uma obra que ainda continua impactando as pessoas. Ou seja, nós vamos debater hoje sobre a obra Watchmen, do grande mestre Alan Moore. Será que essa obra é uma obra que sobreviveu no tempo? É uma obra que tem relevância hoje? Nós vamos falar sobre isso. Como também nós vamos debater as adaptações dessa obra para o cinema, sob a direção de Zack Snyder. Será que essa obra cinematográfica fez jus ao clássico das HQs? Como também nós vamos falar sobre a série Watchmen, que acabou, né, pelo menos a primeira temporada, não sabemos se haverá uma segunda, recentemente. É uma obra que adaptou e vem adaptando a maneira de analisarmos e vivenciarmos e experienciarmos essa obra clássica para os novos tempos. Ou seja, não é apenas uma adaptação, ela é uma continuação. Será que ela foi boa? Será que ela é boa? Vale a pena assistir? Nós vamos falar sobre tudo isso. Claro que o IGC, Indagações Geek Conscienciais, pela maneira de tocarmos as nossas análises, averiguações e bate-papos, nós vamos falar de alguns assuntos que requerem aprofundamento. Portanto, nós vamos dar spoilers, tá, gente? Então fica aí o aviso de spoilers, tá? Nós precisaremos falar de partes da obra, tanto da obra gráfica, quanto do cinema, quanto da série. Eu espero que vocês tenham assistido. Se não, fica aqui o convite para que vocês possam consumir essa obra que impactou e vem impactando muitos geeks, né? Mundo afora, e ainda, ao meu ver, é relevante para pensarmos o homem contemporâneo. Esse homem que está em profunda mudança, mas tem muita dificuldade de se olhar, muita dificuldade de se perceber. Essa obra é uma crítica a um tipo de sociedade. Mas será que é uma crítica apenas? Será que ela oferece para o homem contemporâneo algumas respostas? Ou se não houver respostas, pelo menos alguns questionamentos e reflexões que podem fazer esse homem pensar a respeito do que está fazendo, com a natureza, com a sua própria vida. É isso que nós vamos avaliar, tá? Para quem não conhece ainda Watchmen, eu recomendo muito a leitura. A leitura principalmente do HQ, tá?
Eu vou deixar na descrição vários links em que vocês podem adquirir essa obra, tá? Como também links referentes ao filme e também à série, tá ok? Vale a pena, gente. Principalmente no caso do filme, a versão estendida do diretor Zack Snyder. A versão do cinema, ela teve 2 horas e meia aproximadamente, e a versão estendida, tá? Ela tem 1 hora a mais, então é um filme de 3 horas e meia. É um filme que tem uma visão mais próxima à HQ, tá? E também a continuidade que se deu a partir da série, tá? Nós vamos fazer toda essa análise, tá? E vamos ver se a gente chega em algum lugar, tá? Legal, gente. Vamos começar falando não sobre a obra, numa primeira instância. Nós vamos começar falando sobre o autor, Alan Moore. Como ele chegou a essa obra, que foi um divisor de águas. Ele também teve outros projetos, ele vem lançando material. Ou seja, é um autor não apenas de uma obra, de várias obras. Obras como V de Vingança, Do Inferno, Liga Extraordinária, Piada Mortal e muitos outros. Obviamente, não entraremos em detalhes nessas obras que eu citei. Nós vamos priorizar Watchmen, mas obviamente esse autor é um autor que vale a pena olharmos, esse grande roteirista, e eu posso dizer pensador dos novos tempos, dos nossos tempos também, né? Vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho, dando uma pequena contextualizando, né? Falando quem foi Alan Moore, quem foi esse menino, esse garoto de Burroughs, né? Como algumas pessoas chamam, tá? Para isso, eu gostaria de indicar que foi a pesquisa que eu fiz, eu pesquisei por essas fontes, tá? 2 livros, 2 materiais que eu acho que são materiais excelentes, tá? Excelentes. O primeiro, para quem gostar do tema, é o livro O Mago das Palavras, tá? Do Lance Parkin. Uma outra obra que é excelente e eu também me ative na minha pesquisa é o livro Alan Moore, O Mago das Histórias, tá? Ele tem bastante referências, então é uma obra que vale muito a pena. Essa obra foi feita pelo Gary Spencer, tá ok? A minha pesquisa em cima da vida de Alan Moore foi desses dois livros principalmente, e eu gostaria também de agradecer que também eu me pautei na pesquisa, mais uma inspiração, né? E que eu fui atrás dessas obras, o canal Pipoca e Nanquim, né? O canal do YouTube Pipoca e Nanquim. Eles são grandes pesquisadores, grandes geeks, né? Podemos dizer assim, nerds que conversam, que debatem sobre obras em quadrinhos. Eles são atualmente uma editora e chegou a lançar um livro do Alan Moore, né? Um Pequeno Assassinato. Também está esgotado, mas você consegue adquiri-lo, enfim, em outros locais, né? Pesquisando um pouquinho. Vale muito a pena, então eu gostaria de agradecer ao canal Pipoca e Nanquim. Eu sou um grande fã deles também e eles auxiliam bastante nessa questão da minha pesquisa. Então fica aqui o meu agradecimento, tá ok? Gente, vamos falar então sobre esse tal Alan Moore. Antes de virar mago, antes de virar um gênio da escrita, um grande roteirista, tinha um menino. Da onde ele veio? Eu quero começar fazendo 2 citações, 2 leituras. Eu fiz bastante recortes aqui, tá? De alguns textos
que eu achei bem interessantes e eu vou lê-los, tá? De tempos em tempos. Então, para vocês perceberem um pouco do que... Quem foi esse cara diferentão? Céus, Alan, por que você sempre tem que ser tão diferente? Quem falou isso foi a Sylvia Moore, a mãe dele. Olha só que engraçado. Em 1982, a revista Warrior, tá? Híbrido aberrante de homem da Renascença e do homem de Piltdown. Divertidíssimo para convívio social, enquanto o tranquilizante durar, Sr. Moore acredita ser possuído pelo demônio Pazuzu. Ou seja, além de um exibicionista, né, ele é com certeza um tirador de sarro, né? Só para vocês terem uma ideia, o demônio Pazuzu é o clássico demônio da obra O Exorcista, tá ok? Então, ele é um cara que é um tirador de sarro, ele nas obras de uma forma geral usa bastante a ironia, né? E essa ironia inglesa ácida, né? Muito interessante. Mas vamos falar um pouquinho dele. O Alan Moore, tá? Ele vem de uma família de classe operária, tá? Os pais, Ernest e Sylvia Moore, tá? E ele nasce no dia 18 de novembro de 1953, tá? Em Northampton, na Inglaterra. E olha só que interessante. Ele nasceu cego do olho esquerdo, com uma falha congênita no ouvido direito e ruivo. Que nessa época, tá? E no local que ele nasceu, a mãe estava muito preocupada que um menino com cego de um olho, não ouvindo do ouvido direito e ainda ruivo, o pessoal, né? Ele ia sofrer muito bullying. O pessoal ia em cima dele. Vai ser um outro diferentão. E tem uma história aí muito engraçada. A família do Moore, né? E, consequentemente, o Moore, ele lembrava os traços, por ser ruivo, do traço do bisavô, que era conhecido na época, na região, foi conhecido, né? Nas gerações passadas, por Mad Ginger Vernon. Ou seja, era o cara meio malucão, e ele era ruivo. Então, mais um ruivo na família que liga e com um monte de problema e esquisitão que vai se ligar aos caras loucos do passado dessa linhagem familiar. Então, a mãe já tava super com receio aí de ele sofrer bullying. Então, é muito interessante. Ele foi batizado na igreja anglicana, né? E ele foi criado na vizinhança que algumas pessoas chamam de boroughs, né? Que era em Northampton, tá? A parte mais velha, mais decadente e mais desprivilegiada do país. Ou seja, ele nasceu num local bem complicado, tá? Ele morava, tá, numa casa vitoriana geminada, tá? E olha só que interessante na descrição. Sem banheiro, essa casa só tinha uma fossa externa, e com banhos regados a água aquecida manualmente, em tinas. Ou seja, era uma condição difícil de vida. Mas tinha um porém. Essa casa em específica deles tinha energia elétrica na época, que era um luxo para a região. Tá? Então o que nós podemos falar dessa primeira passada? Ele nasce numa família de uma classe social difícil, de uma classe de trabalhadores, tá? Numa região extremamente complicada em termos econômicos, meio que esquecida da Inglaterra, tá ok? Ele foi criado, gente, principalmente pela avó, porque os pais trabalhavam o dia inteiro, né? Mas ele sempre afirmou nas entrevistas que a vida dentro do possível foi sempre muito boa, né? Só que a avó era uma religiosa, uma devota mesmo. Mas ele não teve ele mesmo fala que não teve uma criação religiosa rígida. E o mais engraçado que ele coloca, ele diz que ele aprendeu as bases da moral, não na religião, mas lendo os quadrinhos do Super-Homem. Que engraçado, né? Muito legal. Nesse sentido, um autor
chamado Jeremy Seabrook, tá? Que escreveu o livro The Unprivileged, Os Desprivilegiados, tá? Ele fala sobre a classe operária de Northampton e que dá para entender um pouquinho como era a dinâmica, principalmente das gerações passadas, portanto, a questão da avó. Uma comunidade a poucas gerações do antigo campesinato, arraigadas aos antigos rituais da oralidade, a conduta familiar, a deferência aos superiores da hierarquia social e a superstição pura. Numa das entrevistas, o Alan Moore ele fala sobre a avó a seguinte consideração. Tem a seguinte consideração. Ela tinha uma coleção fantasmagórica de superstições sinistras e insondáveis. Por pura força de vontade, ela conseguia envolver a casa inteira no seu sistema de macumbas e antimacumbas. Facas cruzadas sobre a mesa de jantar, por exemplo, prenunciavam a aniquilação da casa e dos vizinhos por um cometa desgovernado. Para afastar esse risco, os talheres da cruza catastrófica precisavam ser forçosamente atravessados por uma terceira faca. Segundo Seabrook, né, isso é uma coisa interessante, porque esse tipo de postura na região mantinha as pessoas numa estreiteza mental e completamente despreparadas para lidar com o mundo. Era uma tentativa de estabilizar a exposição a uma sensação esmagadora de perda e, na região, a sensação de que as certezas da vida vinham assumindo cada vez mais um tipo de relatividade que era aterrorizante. É muito interessante que a vida nas ruas, lembrando sempre que nessa região de Northampton, né, como muitas que a gente conhece antigas, você tinha pequenas coisas acontecendo na cidade. Você tinha lá a igreja, você tinha o pub, você tinha as fábricas. Então a vida era uma vida muito fechadinha. Tá? Portanto, a vida nas ruas tinha um efeito que era muito desvitalizador. E não permitia qualquer tipo de desvio, tá? No que era chamado de padrão fixo e rígido de comportamento e relacionamento. E eu gostaria de colocar aí para a gente pensar junto, tá? A minha primeira referência a um outro filme que eu gosto muito e, ao meu ver, ele é o filme mais redondo de um diretor de cinema que é muito interessante, que é o M. Night Shyamalan, né? E eu estou falando do filme The Village, né? A Vila, que é um filme que não foi muito bem nas bilheterias, o pessoal não gostou tanto, a crítica acabou com o filme, mas eu acho um dos filmes mais redondos e mais interessantes, tá? Porque é um filme que fala sobre como se usa o medo para controlar as pessoas, como se usa a religião e o conceito de aterrorizamento por mitos, né? É um filme trágico, mas é um filme muito interessante. E me faz lembrar bastante isso, o que o Seabrook colocou a respeito de como era Northampton na época. Diferentemente dos vizinhos, da vizinhança em geral, os pais do Moore valorizavam muito a alfabetização. O Moore, ele começou a ler muito cedo, né? E pouco a pouco ele se tornou um devorador de livros. Ele acabou se tornando, depois de um tempo, uma esponja, né, em textos, né, em assimilar textos de mitologia e folclore. Ele lia muito. Cultura, mitologia, folclore, né? E uma outra leitura que eu queria colocar ele falando. Eu era bem cuidado e bem tratado e tinha tudo que uma criança precisa, mas em termos de introspecção ou vida intelectual, fui praticamente deixado por minha conta e risco. Isso me foi muito bom. Eu sabia onde ficava a biblioteca. Eu sabia onde encontrar informação quando precisasse. Interessante, né? Com 7 anos, o Alan Moore ele começou a adquirir revistas, né, antigas, que eram utilizadas, olha só,
como lastro, como peso de compensação, né, do peso dentro de navios que vinham dos Estados Unidos, usado como lastro, tá? E que atravessadores pegavam e revendiam para as bancas. E ele começou a adquirir essas revistas. E é daí que ele começa a ter contato com os gibis, tá? Com as histórias em quadrinhos. Do Flash, do Detective Comics e vários outros. E ele começou a ler e respirar cultura americana em forma de quadrinho. E é muito interessante que ele foi no sentido dos estudos, tá? O Alan Moore ele foi uma criança muito precoce, tá? Na escola chamada Spring Lane, né? E nessa época ele já começou a desenhar os quadrinhos. Ele tinha 10 anos na época, tá? Ele começou a cobrar um penny para quem quisesse ler as histórias dele, tá? E novamente a frase aqui. Eu me achava um mini-deus. Eu era o garoto mais sabido do colégio e o mundo estava aos meus pés. A família, de tempos em tempos, sempre passava as férias na praia, tá? E aos 13 anos, ele estava no litoral, chega nas mãos dele a revista Mad. Lembra da revista Mad? Ele é apresentado a um conto que tinha na revista Mad, uma tira que tinha na revista Mad, que chamava-se Super Duperman. Era uma tiração de sarro de super-heróis. Então você tinha o Flash, você tinha o Super-Homem, você tinha o Batman e vários outros, só que é uma tiração de sarro deles. Então você tinha eram eles, de uma forma engraçadíssima, diferente, super-heróis com crise existencial e tentando que, além de ser super-heróis, eles têm que resolver coisas do cotidiano. Então era ridículo, tá? E era muito engraçado essa série, né? Essa tira. E ele, até hoje, ele fala que Super Duperman foi o que inspirou ele profundamente a olhar os quadrinhos de outra maneira. Só para ter uma referência para quem é nerd, quem é geek, gosta de pesquisar, o Super Duperman foi criado por Kurtzman e Wally Wood. Wally Wood é um nome muito famoso nos quadrinhos. Ou seja, Wally Wood na época fazia quadrinhos para a revista Mad. Tá? E esse Super Duperman influenciou, segundo Alan Moore, muito a sua trajetória como criador. O mais interessante, o que fazia esse Super Duperman diferente? Havia uma inserção da lógica do mundo real, tá? Nessa inerente situação absurda que existe nos super-heróis. É uma inversão. Né? E a coisa que é muito engraçada e muito interessante, uma versão cínica do conceito de heroísmo, que era tão evidenciada nos quadrinhos tradicionais, né? Influenciou muito a produção do Moore quando ele escreveu Marvel Man ou Miracle Man, né? E principalmente Watchmen. Então, Watchmen é uma obra cínica, uma sátira, de uma certa maneira, tá? Vamos falar sobre isso mais pra frente. Tá? A vida de Moore muda bastante quando ele faz a prova de admissão para o ginásio. Ele passa, ele é uma pessoa muito inteligente, tá? E ele é relocado para estudar na famosa Grammar School, que ficava do outro lado da cidade, era só para garotos. E é neste momento que ele tem um choque de realidade. Ele percebe, primeiro, que existe classe média alta. Classe média e classe média alta. E ele não faz parte de nenhuma das duas. Aí ele começa a perceber que a coisa é complicada. Né? Ele fala que é o primeiro momento que ele sente que teve vergonha de levar os amigos na casa dele. Coisa que ele não tinha referência. Tá? Mas ele sempre colocou o seguinte, que ele não se sentia bem com a atmosfera dessa nova escola. Porque, segundo ele, era fria, impessoal, absurdamente maçante e muito autoritária. Muito autoritária. Primeira coisa que ele percebeu, tá? Além disto, que ele não era tão inteligente assim.
Ele era apenas o mais esperto de uma turma fraquinha, falando do colégio anterior. Tá? Mas ele decidiu que já que ele não ia conseguir ganhar, ele não quis brigar pela supremacia acadêmica no novo colégio. Tá? Então ele mergulhou em obras literárias, né, que é uma seleção muito eclética, né, e também diferente, idiosincrática, podemos dizer assim. Né? E aí ele começa a perceber que esse consumo desse tipo de literatura, inclusive também os quadrinhos, que ele lia de tudo, né, era muito pouco apropriado para a idade dele. Tá? Ele começava a ler coisas que eram avançadas, eram coisas que não era simplesmente um beabá de bom comportamento, podemos dizer assim. Né? Então isso foi formando ele como um pensador, né? Podemos dizer assim. Tá? Ele continuou, como eu disse, a ler gibis, e ele claro, pelo dinheiro escasso, ele começou a ter que escolher cuidadosamente o que ele comprava. Portanto, por volta dos 12, 13 anos, tá? Ele já podia dizer-se que ele já era um especialista mirim em quadrinhos, porque ele averiguava quem era a editora, qual era a editora, quem era o roteirista, quem era o desenhista, e ele olhava, estudava os quadrinhos para investir o dinheiro difícil nos quadrinhos que valiam a pena. Esse cara não é bom, esse é bom. Esse cara está fazendo um trabalho inusitado, um trabalho novo. Ou seja, já era um pensador de quadrinhos, tá? Ou seja, era um cara que era uma esponja de cultura geral, começou a ler com 5 anos, vivia na biblioteca, tá? E era um cara que era encantado pelas HQs, pela essa maneira de olhar a cultura, né? Muito interessante. Pessoal, falando em HQ, eu acho que é importante fazer um parênteses aqui, tá? Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre a evolução das histórias em quadrinhos. HQ, histórias em quadrinhos, ou comics, né, como algumas pessoas chamam. Vamos falar um pouquinho do nascimento dessa indústria, que foi por volta dos anos 30. Tá? Era uma indústria que era muito complicada para quem trabalhava nela nessa época, tá? Porque era uma labuta muito difícil. E os desenhistas, ou seja, os quadrinistas, os roteiristas, trabalhavam na obscuridade, no anonimato, tá? E não ganhavam, não eram nada valorizados, não tinham nenhum tipo de garantia, tá? Por quê, gente? Primeira coisa, gibis eram considerados artefatos baratos, efêmeros e principalmente de qualidade discutível. Geralmente, ou gibi era para criança, né? Criança, vai lendo aí, criança, ou para adulto, mas histórias bem ruinzinhas. Daí que vem o conceito do pulp fiction, né? Que eram geralmente coisas efêmeras para leitura rápida, e não é à toa que existia um preconceito na época, tá? Quem ficava lendo muito essas revistas em quadrinhos adulto, geralmente era um sinônimo de pessoa analfabeta. Gente, a coisa era tão difícil para os criadores que roteiristas, desenhistas, eles renunciavam aos direitos das criações por um mísero cheque que tinha um mínimo de garantia. Dou tanto, $100. Tá bom, pode ficar com o direito inteiro para você. Ou seja, eles criavam e quem ficava com todos os direitos por uma mixaria eram as editoras, tá? Mas aí você tem o primeiro pensador, e esse cara foi um pensador, que é o Will Eisner. O Will Eisner foi uma das exceções à época. Ele foi o cara que escreveu, que criou The Spirit, né? Ele era o cara que começou a valorizar. E ele assinava todas as tiras que ele fazia. E também fazia um marketing pesado para ele e para o estúdio, né? Então ele foi um primeiro cara que começou a pensar e valorizar o trabalho dos criadores. Claro, numa época que não valorizava nada. Então ele foi meio que um peixe fora d'água, tá? Mas eu queria falar de um cara que eu acho que vocês conhecem, principalmente
porque é o cara que apareceu em todos os filmes da Marvel, né? Hoje a gente já pode falar de uma forma mais direta. Acho que grande parte das pessoas assistiu os filmes de super-herói da Marvel nos últimos anos, né? Na última década, podemos dizer assim. Claro que nós estamos falando de Stanley Lieber, vulgo Stan Lee. Esse cara revolucionou, tá? A maneira de pensar os quadrinhos. Vamos falar um pouquinho de Stan Lee, para depois voltar para Alan Moore, tá? O Stan Lee, ele começou a trabalhar numa editora chamada Timely Comics em 39, como office boy, 16 anos, tá? E depois de 20 anos, ele já era editor-chefe dessa Timely, que na época já tinha mudado de nome e se chamava Atlas Comics, tá? E que depois mudou de nome de novo e foi chamado de quê? Marvel Comics. E nessa época, eu já tô falando aí dos anos 50, tá? Com Marvel Comics, a Marvel tinha uma produção muito pouco inventiva, tá? Ele era baseado em gibis de cowboys, em romances baratos e gibis de astronauta, tá? E quem tava bombando na época? A DC Comics. Olha só de onde vem a concorrência, né? E o Stan Lee, aproveitando uma reformulação que estava sendo feita na DC, falou assim, nós da Marvel, a gente tem que criar alguma coisa nova. E ele, junto com o desenhista Jack Kirby e outros, ele criou uma nova equipe de heróis. E o que foi diferente, que foi genial? Foi muito ousada. Fazia coisas que a outra equipe da DC não fazia. E é daí que a gente tem as histórias que começaram a lançar nos anos 50 de Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, Thor, Hulk, Homem de Ferro, Demolidor, X-Men e outros. É do gênio, a gente pode falar, Stan Lee. E, obviamente, dos desenhistas, né? Acho que Jack Kirby, a gente pode dizer na época, foi o maior, porque sempre ele fez uma ponte com o Stan Lee muito bem. O Stan Lee sempre foi conhecido por uma fórmula de sucesso que ele criou, extremamente popularesco e genérico, mas que colou e até hoje é utilizado, tá? Muita gente fala assim, a capacidade de transformar o medíocre em onipotente. Essa foi a sacada do Stan Lee, tá? O que ele usava? Ele fazia uma propaganda entusiasmada, hiperbólica, exagerada pra caramba, pra falar dos quadrinhos. Vou ler alguns deles, tá? Aqui. A revista em quadrinhos mais fantástica do mundo. Quarteto Fantástico número 3. Olha essa segunda. A mais ousada, ostentada no campo da literatura contemporânea. Quarteto Fantástico número 41. Era tão assim, uma vivência tão forte deles de acreditar no produto, de vender, de de se mostrar, que acabou gerando toda essa loucura que é hoje a Marvel, né? E que de uma certa maneira tem participação direta do grande Stan Lee. O Moore teve colocou uma coisa muito interessante sobre Stan Lee. Talvez o mais marcante nas realizações de Stan Lee foi como ele conseguiu manter seu público muito tempo depois de eles passarem da faixa etária que se associava a leitores de quadrinhos da época. Ele conseguiu isto aplicando transformações, modificações e evoluções constantes. Não deixava nenhuma revista ficar muito tempo estática. Então, interessante, né? O respeito do Alan Moore pelo Stan Lee. Voltando ao Alan Moore, portanto, ele começa a se corresponder com outro Moore chamado Steve Moore, tá? E esse Steve Moore, ele trabalhava na Adams, que era a editora que produzia o material da Marvel para o mercado britânico, tá? E ele sempre disse que o Steve Moore foi talvez a maior influência que ele teve no sentido dos quadrinhos, tá? Olha só o que ele coloca. A pessoa mais influente na minha vida em diversos sentidos,
pois foi o cara que me ensinou a escrever quadrinhos, o que fez eu gostar de magia e é em grande parte responsável por arruinar a minha existência. Tá? Ou seja, eles são amigos até hoje. Então é muito interessante a influência as influências que o Moore recebeu. Né? Esse foi o primeiro no sentido da produção mais direta nos quadrinhos, nas HQs. Gente, o Alan Moore ele foi apoiador da primeira Comic Con britânica que aconteceu em 68. Tá? Ele não foi um evento, que ele tinha 14 anos na época, mas participou depois de um ano da segunda. Tá? E aí ele conhece o Steve Moore pessoalmente e muitos outros artistas e roteiristas que depois ele começa a trabalhar. Principalmente alguns nomes, como Dave Gibbons, que nós vamos falar mais pra frente, a importância desses nomes. Segundo Steve Moore, lembrando, né, desse primeiro encontro em 69, ele fala sobre Moore. Ele era muito, muito moço, mas muito, muito engraçado. É inegável que era um exibicionista. Tá? O Alan Moore, as leituras que ele tinha com esse material, principalmente vindo da Mad num primeiro momento, faz com que ele se alinhe à contracultura americana. Nós estamos falando de pensadores que analisavam, eram muito críticos ao governo, né? E muito voltado ao conceito da paz e amor, que é meio que uma geração que veio da cultura hippie, né? Então é muito interessante quando ele fala que o que era crescer nos anos 60 na época, né? Era uma convergência de várias tendências sociais. Durante a guerra houve uma evolução absurda da tecnologia. Depois da guerra, expansão econômica. Era uma geração imensa, a maior geração humana que já existiu e que nasceu na rasteira da guerra. E tudo isso combinou por volta do início dos 60, por isso tivemos essa explosão de ideias, praticamente sem precedentes, e acho que a contracultura, como a tratávamos na época, tendia para a esquerda. Tendia a rejeitar todo tipo de autoritarismo e era muito mais baseada no prazer, muito mais centrada na alegria, no êxtase e, na minha opinião, era bastante esclarecida. Então nós temos aí a primeira informação interessante do ponto de vista político de Moore. Moore, ele sempre foi muito crítico, tá, ao conservadorismo, ele sempre foi muito crítico ao autoritarismo e muito preocupado com a crescente onda de movimentos de direita no mundo. Então é muito interessante esse olhar para nós, tá? Para contextualizarmos o pensamento dele. Ele, na época da escola, dessa nova escola, ele começa a publicar uma revista chamada Embryo, com vários amigos, tá? E ele sempre falava que ele lançou essa revista, que ele desenhava, ele criava, tinha poesia. Ele começou a ter problemas com o diretor, porque obviamente as coisas que ele escrevia nessa revista começou a gerar incômodo num tipo de educação, num tipo de escola totalmente quadrada, totalmente fechada, né, totalmente conservadora. Então ele começa a incomodar, tá? Ele começa a incomodar, o pessoal começa a reclamar, né? É muito interessante então falar, tá, que essa revista foi banida do colégio, mas com esse banimento ele ganhou mais notoriedade ainda, tá? Então é muito engraçado, né? É o não que todo mundo vai atrás, né? É interessante que ele coloca também na biografia dele que, como ele era visto como uma pessoa incomum, mas fazia parte de uma tradição de família na qual gente incomum não era uma coisa tão incomum. Havia outras pessoas na minha linhagem familiar, a maioria do lado do meu pai, que eram excêntricas, talentosas e, em alguns casos, doidas. Sempre tive uma relação estranha com minha família, pois virar alguém como eu, às vezes significa problema. Mas por sorte,
com a minha família mais próxima, eu não creio que tenha sido um problema. Ou seja, ele sempre teve muita gratidão para com a família, né? Ele tinha um choque muito grande com o sistema, né, da época. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Olha só como a questão é complicada, gente. Em 1965, Northampton foi chamada de Cidade Nova e começaram as obras lá. Só para a gente contextualizar, tá? A Grã-Bretanha na época vivia uma crise habitacional, com milhões de pessoas vivendo em condições paupérrimas, principalmente nas cidades mais afastadas, tá? Em casas vitorianas de péssima condição. Tá? Então começaram a fazer planos para reformular. E esses planos eram para alargar as avenidas, derrubando vários bairros, assim, acabando com as casas, tá? Para modernizar a região, chamar as empresas para a região, né? Então, assim, foi um choque essa época, tá? A questão é que a maioria dos inquilinos que estavam nessas habitações ditas sociais simplesmente recebiam o quê? Uma carta de intimação dizendo, olha, você tem tanto tempo para sair da casa, tá? E pronto. Eles eram relocados, né? E pro Moore, pro Alan Moore, isso foi um choque, tá? Porque foi uma perturbação que ele mesmo chama de catastrófica, tá? Ele tinha 17 anos na época, tá? E ele fala que ele foi deslocado para a família para Abington, tá? Um bairro próximo. Ele falava o seguinte: ser removido do lugar onde você fincou raízes já era o suficiente para matar muita gente. O lugar onde eu cresci foi praticamente todo destruído. E não foi para fazerem algo melhor. Foi só porque eles conseguiriam tirar mais dinheiro dali sem aquela gentinha incômoda. É interessante que, possivelmente, essa foi a primeira cicatriz memória do conceito de corporativismo destrutivo e impiedoso que acompanhou Moore, ao pensamento do Moore, né, que aparece nas obras dele lá mais pra frente. Tá? Gente, vamos continuar aqui a nossa caminhada desse autor que é tão interessante e tão instigante de pesquisar, para entendermos como ele criou uma obra tão impactante como o Watchmen. Pouco tempo depois, o Moore ele é expulso do colégio. Ninguém sabia, ele não falou durante anos, ele não falou porque ele foi mal entendido, não falava, e ele só falou sobre esse assunto depois que os pais morreram. E aí ele falou de uma forma mais aberta, ele foi expulso do colégio por vender LSD. Tá? Novamente a frase: aos 17 anos virei um dos traficantes de LSD mais desajeitados do mundo. O problema em vender LSD é que, se você provar do seu produto, sua visão da realidade provavelmente ficará absurdamente distorcida. E você pode passar a crer que tem poderes sobrenaturais ou que é totalmente imune a qualquer forma de retaliação ou instauração de processos, o que não é verdade. Ou seja, gente, ele foi expulso do colégio porque virou um traficante de LSD. E mais do que isso, aquele diretor lá levou tanto para o lado pessoal, que mandou uma carta para todas as faculdades da região e todos os colégios para dizer, olha, para não admitirem ele, porque ele era um cara perigoso, um sociopata e que ia destruir o nome dos locais que ele fosse. Tá? Olha só o que o Moore responde numa das entrevistas. Ele diz o seguinte, ele descrevendo como era o sentimento dele nessa época. Eu decidi que ia me vingar. Decidi que haveria uma forma de eu conseguir desforra por aquilo de todo o mundo que tinha me incomodado. Eu era um monstro, muito antissocial, um sociopata. Ou seja, quase como pegando essa ironia e falando assim, tá, eu vou realmente me vingar dessas pessoas. Tá? E ele concluiu, direta ou indiretamente, que todos que eram superiores de alguma maneira a ele o estavam perseguindo.
É engraçado que essa concepção ele manteve pro resto da vida. Nós vamos falar isso daqui a pouco. Como as coisas vão marcando, né? Gente, ele foi expulso do colégio. Não conseguia entrar em outras escolas, tá? Então ele começou a tentar trabalhar, tentar emprego. Ele tentou ser cartunista, atendendo um anúncio de publicidade, tá? Que falava pra ele que a necessidade era ele desenhar um cachorro bonitinho para uma pet shop. Ele manda um cachorro fantasmagórico e, claro, não é aceito. É muito engraçado isso, né? Porque mantendo a sina familiar, ele fala, ó, tem que ganhar dinheiro de alguma maneira. Ele vai trabalhar num abatedouro por 3 meses, tá? Mas não deu certo. Ele foi demitido por fumar maconha. O cara era terrível, né? Depois ele virou faxineiro num hotel e depois empacotador de livros e revistas, tá? Sobre os primeiros empregos, ele tem uma colocação que é muito singular. Prefiro entender como uma longa progressão no declínio que me levou a ser roteirista de quadrinhos. Gente, paralelo aos empregos cotidianos, tá? Ele frequentava assiduamente um local chamado Artist Lab, tá? Que era um movimento artístico da época que disseminava a arte em geral. Eram encontros de arte, tá? E de cultura, tá? Ele conheceu porque ele participava de um grupo de poesia. Esse grupo de poesia entrou nesse Artist Lab, tá? Só para ter uma ideia, esse Artist Lab, os participantes eram incentivados a participar e desenvolver várias frentes, como música, poesia, pintura, criar híbridos midiáticos, né? Isso é muito interessante, várias mídias, né? Não havia uma sede formal, tá? E você tinha vários núcleos desses Artist Lab, e um desses núcleos, tá? Eram alguns artistas famosos que bancavam, por isso que ele tinha bastante sucesso. Um desses artistas foi o David Bowie, né? E é muito interessante pensar. Em 1973, nessa época, ele conheceu a Phyllis Dixon, que acaba sendo a sua esposa, tá? E 4 anos mais tarde, ela tá grávida, tá? E esse é um ponto que eu gostaria de parar pra gente conversar um pouquinho. Ele estava pulando de empregos que ele não gostava, ele odiava o que ele fazia. Ele falava assim, olha, a única coisa que me sustenta nesse mundo é o Artist Lab. Essa experiência poética e artística que eu estou tendo, tá? Ele continuou a desenhar, mas desenhava para ele, às vezes tentava mandar alguns desenhos para algumas revistas, fazia assim bicos, podemos dizer assim. A esposa fica grávida em 73. E aí ele toma uma decisão drástica. E que eu falo, vou usar as palavras dele aqui. Sempre tive uma vaga ideia de que seria legal, em algum momento no futuro, ganhar a vida de fato fazendo uma coisa que eu curtia, ao invés de algo que eu detestava. Se eu não largasse o emprego e fizesse uma investida na carreira artística, do jeito que fosse, antes do bebê nascer, e conhecendo os limites da minha coragem, eu não estaria capacitado a fazer essa investida quando tivesse olhinhos pidões me encarando. Então me demiti. E neste momento, ele faz o que eu gosto de chamar, né, em alguns dos meus cursos conscienciais, né, de escolha. Ele fala, cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Uma coisa que me toca, que eleve a minha potência de vida. Não sei se vai dar certo, mas eu não vou pelas minhas garantias do que eu odeio. Eu vou pela ousadia do que eu posso e que eu sinto que me conecta. Então é muito interessante, me parece foi uma escolha absolutamente forte e impactante e que ele topou fazer. E não foi fácil, viu? Porque ele teve que lidar com uma série de coisas. O mínimo de segurança que ele tinha nesses empregos que ele odiava, ele não tinha mais. E ele tinha que lançar na carreira de artista. Ele se lançou na carreira de artista. Tá? Voltando àquele amigo Steve Moore que tanto influenciou,
ele tem uma descrição muito interessante sobre o Alan Moore. E a partir dele mesmo, né, do Steve Moore. Ele fala o seguinte: olha, eu entrei na Adams Press como office boy lá em 1967 e fui subindo devagar até chegar a subeditor, tá? Esse era um caminho comum na época, você entrar como aconteceu em Stan Lee. Entrava como office boy e aí vai crescendo a se tornar quase um diretor da empresa, tá? Aí ele fala, o outro caminho é que o Alan Moore usou para entrar no mercado: bombardear todo mundo com roteiros. Segundo ele, foi questão de ir nos fundos da casa, envenenar os cachorros e pular a cerca, tá? Sem uma crítica direta, acho que foi mais uma ironia mesmo de amigos, tá? Ele fala o seguinte, que um caminho é caminho longo, né, de anos, de décadas, de carreira mesmo. O outro foi o caminho que o Alan Moore fez, que é pular etapas, mas focando no ponto. O que eu vou fazer? Ele foi... Primeira coisa, o Alan Moore ele percebeu que ele desenhava também, ele desenhava e fazia roteiros. Só que ele não conseguia mais fazer desenhos, porque ele demorava muito, e ele percebia que ele tinha mais chance de ser roteirista famoso, um roteirista, do que desenhista, tá? Então ele falou assim, eu tenho que escolher uma coisa e outra, não dá, tem gente que faz coisa melhor do que eu desenhando. Então ele falou assim, eu vou focar no roteiro. E ele começou a chamar a atenção, tá? No fim dos anos 70, tá? O Moore participava de uma revista já chamada 2000 AD, tá? E com a ajuda desse Steve Moore, ele trabalhou para a Marvel UK. É importante dizer que a Marvel UK, a Marvel britânica, tem pouca coisa a ver com a Marvel americana. Muita gente fala que a Marvel americana nem ligava para a Marvel UK, assim, eram empresas completamente quase diferentes, tá? Assim, era uma coisinha que a Marvel nem considerava a Marvel global americana, tá? É quase independente. E ele criou várias histórias nessa época. E uma das histórias que ele criou foi o V de Vingança, tá? Na revista chamada Warrior da época, tá? Ele também criou, foi curto, mas ele se destacou por fazer parte de alguns roteiros para Doctor Who, para a revista do Doctor Who em 81. E olha só que engraçado, ele foi convidado a roteirizar alguns contos secundários de Star Wars, da revista Star Wars, tá? E ele começou a crescer. E em 82 ele já roteirizava os dois maiores heróis britânicos, que era Marvel Man e Capitão Britânia. Mas o mais interessante é que a partir desse ponto a gente começa a entender como ele tinha pontos muito firmes, muito fortes na personalidade dele. Que o Alan Moore, ele é visto ainda hoje como o cara que brigou com um monte de editoras, né, por causa dos direitos dele. O que aconteceu? Ele saiu da Marvel UK por causa desse desprezo que ele chamava do trabalho dos artistas, da desvalorização e também de pagamentos atrasados. Ele saiu em 85. Tá? A última gota que ele fala, tá? Que ele não aguentou mais, tá? Foi quando, de repente, a Marvel americana começou a olhar tal, e perceber, o nome dele começou a ficar em voga, começou a ficar famoso, não apenas na Grã-Bretanha, mas, né, começou a ter um agito aí no nome dele. E o que ele fez? A Marvel americana pega a revista do Doctor Who, né, que ele criou, tá, sem a permissão dele, e lança nos Estados Unidos, sem perguntar. Ou seja, a Marvel americana, que nem ligava para a Marvel britânica, de repente começa a usar o nome dele, né? Começa, de repente, a usar as coisas sem qualquer tipo de reconhecimento, tá? E isso deixou ele pistola, literalmente, né? E aí o que ele fez? Ele recusou qualquer tipo de reimpressão do seu trabalho pela Marvel. E aí ele causou uma ruptura. Então foi uma coisa complicada. Ele saiu da Marvel. Saiu da Marvel
Só que tem uma coisa. Em 10 anos, tá? Desde a época que ele falou assim, eu vou trabalhar como artista, vou mergulhar e pronto. Ele já tinha ascendido a um escritor novato, tá? Para, como algumas pessoas chamam, né, falam, o ativo mais famoso dos quadrinhos britânicos, tá? Ele até chegou a ganhar o Eagle de escritor favorito dos anos de 82 e 83, tá? Em 1983, o Alan Moore, ele recebe a ligação de quem? Do cabeça da DC, Len Wein, né, o editor-chefe da DC, né, concorrente da Marvel. Né, DC era uma empresa muito forte, né, na época, e oferece o trabalho para escrever um título, né, chamado A Saga do Monstro do Pântano. Tá? E foi essa obra, ele sai da Marvel, vai para DC, que alavanca ainda mais o status do Alan Moore como roteirista. Né? Monstro do Pântano. Tá? E olha só que interessante. Nesta época, tá? Os anos 84, 85, 86, ele está escrevendo Monstro do Pântano, fazendo outras obras e já começando a fazer a pesquisa para o que ia se tornar em Watchmen. Ele começa a trabalhar em Watchmen já em 84. E nesse interim, ele lança um número impressionante de publicações pela DC. 85 e 86 foi uma produção total, incluindo o Superman. Tá? E no Superman, ele começa a se afinizar com o trabalho de Dave Gibbons. Tá? O desenhista Dave Gibbons. Tá? Precisamos falar, para chegar em Watchmen, o seguinte. Em 1986, o ano de 86 foi um marco para os quadrinhos. Porque a DC, ele lança uma das duas maiores séries gráficas, tá? Que algumas pessoas chamam de graphic novel, nós vamos chegar lá, falar disso daqui a pouco, de todos os tempos, que é o Retorno do Cavaleiro das Trevas, tá? Escrito e desenhado por Frank Miller, um outro cara gênio. Hoje foi por um caminho meio estranho, mas não vamos falar dele dessa vez, talvez a gente volte a falar um pouquinho de Frank Miller em outro momento. E o Watchmen, de Alan Moore, e Dave Gibbons. Tá? Então o que acontece? O Alan Moore, junto com Dave Gibbons, criam essa obra incrível, Watchmen, junto com o Cavaleiro das Trevas. Foi lançado no mesmo ano. O Cavaleiro das Trevas foi lançado no início do ano e o Watchmen num segundo semestre, em 86, e acabou em 87. Tá? Como eu disse na introdução, mudou a maneira de a gente olhar os quadrinhos, essas duas obras. Tá? Por quê, gente? Porque foi a primeira vez que foi colocado realmente uma crítica pesada social e política. Foi inserida temas adultos, com menos pudores, sabe? Tá? E com grande teor de violência, tá? E num realismo muito grande nos super-heróis. Antigamente, como que eram super-heróis, gente? Super-heróis eram amigos que trabalhavam juntos para ajudar as pessoas. Apenas isso, acabou. O que acontece em 86? Os super-heróis têm problemas, têm desafios. Mas isso já era feito na época do Stan Lee. Muito pior. Tem uma outra condição agora. A gente não sabe se os super-heróis são piores ou melhores que os próprios bandidos. Então você tem um choque aí de valores, colocando o choque do mundo nos super-heróis. Os super-heróis não conseguindo lidar com o peso do próprio mundo. Olha só, se os próprios super-heróis não bancam o peso do mundo, quem somos nós? Então os dois fazem um jogo de toda essa coisa intrincada sociopolítica, deixando os super-heróis mais realistas, tá? E fazendo uma crítica social muito grande, tá? Watchmen é publicado em 12 fascículos, de setembro de 86 a outubro de 87, tá? E nesse momento Alan Moore é alçado ao patamar de ícone cult. Ele vira um cara
cult. Ele é chamado para entrevistas, ele fica um cara famoso, muito famoso. Gente, olha só. Vamos entender um pouquinho agora, entrando nessa dinâmica do que foi essa obra, essa HQ Watchmen, que foi revolucionária, tá? Em que, desde 84, David Gibbons e Alan Moore trabalham juntos, tá? Alan Moore com o roteiro, David Gibbons com o desenho. Só que o David Gibbons ele é colocado como sendo co-criador, tá? Porque em grande parte eles trabalhavam juntos. Não foi simplesmente o roteiro inteiro. Eles foram mesclando pensamentos, tá? Então isso aconteceu. Então ele é sempre acreditado como sendo um co-criador, não apenas o Alan Moore. O que é o Watchmen? O Watchmen, eu vou só fazer uma pequena introdução para as pessoas que não leram a obra, tá? O Watchmen, ele é uma história, tá? Paralela, de um mundo paralelo, de um mundo alternativo dos super-heróis, em que os super-heróis, na verdade, não são super-heróis, são chamados de vigilantes. Eles combatem o crime, tá? Já que o mundo em que eles estão é um mundo... Basicamente, está falando do mundo, a gente está falando basicamente nos Estados Unidos, sobretudo Manhattan, Nova York. Um mundo com muitos problemas, em que a violência está absurda, a economia está complicadíssima e principalmente estamos à beira da Terceira Guerra Mundial. Tá? Com a Guerra Fria chegando a limites insuportáveis. Tá? Então você tem uma tensão acontecendo. Só que a história é o quê? Não é apenas esses super-heróis, esses ditos vigilantes tentando resolver essa questão. Não é apenas isto. É o quê? A história é que esses ditos super-heróis, fora um deles, que é Dr. Manhattan, que tem superpoderes, de fato, os outros são pessoas normais que colocam uma máscara e saem enfrentando de peito aberto bandido, né? Ou supostos bandidos, né? Só que usando maneiras de lidar bem controversas, que a gente não sabe, com muita violência, e a gente não sabe no fim das contas, se eles são piores que os próprios bandidos, porque eles fazem coisas absurdas. Tá? Então, na verdade, é uma história distorcida de super-heróis, uma visão cínica dos super-heróis, interessante, Super Duperman, né? Lá atrás, e uma crítica muito grande social e política da época. Tá? E o que acontece? A história de Watchmen é que os vigilantes, de alguma maneira, o ano de 85, os vigilantes pouco a pouco começam a sofrer, são mortos. Ou seja, a história começa com um dos vigilantes principais sendo morto. E aí todo mundo começa aqui, poxa, o que está acontecendo? Os vigilantes estão morrendo, estão sendo assassinados. Então a história faz parte de uma pesquisa, de uma investigação, podemos dizer assim, por que os vigilantes estão sendo ameaçados, por quem e por quê. Enquanto no pano de fundo você tem todo esse problema da Guerra Fria, esse jogo político acontecendo, né? E basicamente a ameaça nuclear. Então é daí que nós temos esses super-heróis que eu vou falar, que são Dr. Manhattan, o Comediante, Rorschach, Ozymandias, Coruja e Espectral. Fora outros. Esses são os principais. E são essas angústias deles, os choques, porque eles não são amiguinhos, não é uma turma. Eles são, assim, caras completamente loucos, né? E esse grupo é um grupo que já tá meio que decadente, eles têm que voltar ativo. Então você tem uma coisa aí que é muito complicada. Você tem muitas camadas na leitura de Watchmen. Não é simplesmente uma jornada de super-heróis tentando resolver um problema cósmico. Não. É uma jornada existencial, mas também muito trágica. Porque ele fala do homem, uma crítica do homem. Né? Olha só, gente. Quando nós falamos sobre Watchmen,
dá a sensação que estava perfeito, né? O relacionamento Alan Moore e DC Comics estava meio maravilha, estava vendendo pra caramba, o Alan Moore se tornou ícone, tudo que ele queria. Então, é daí que começaram os problemas entre a DC e Alan Moore. Olha só, a DC estava felicíssima porque investiu, deu carta branca a Alan Moore. Alan Moore estava adorando trabalhar com a DC, eles eram abertos, amigos, deixava ele tocar o barco, não tinha aquela questão de controle criativo, estava tudo certo. Mas alguns sinais começaram a incomodar o Alan Moore. Antes de acabar de lançar os 12 fascículos, tá? Qual foi o primeiro problema que começou a aparecer? Tá? Na época, todos os criadores, tá? No caso David Gibbons e o Alan Moore, recebiam pela obra e também uma parte, tá? Pelas vendas de produtos, tá? Pela venda de produtos licenciados, podemos dizer assim. Só que tinha uma pegadinha aí que a DC começou a fazer. Ele começou o que aconteceu? É muito comum na época, até para instigar a compra, os famosos produtos promocionais. O que são produtos promocionais? Tá? É aquela coisa, você chega lá numa banca de jornal ou numa loja de revistas, tá? As revistas, e aí você tem o pôster, você tem o broche, você tem os presentinhos que, na verdade, o vendedor vai dar junto com a... Olha, se você levar essa revista tal, ou reservar tantos números, você ganha um broche, que esse broche foi um dos broches mais famosos, né? Que é o broche da carinha sorridente com um sangue caindo. E outras coisinhas a mais, tá? Ou seja, era uma coisa que o pessoal chama, tá? De uma propaganda ou de uma promoção autoliquidante. O que significa isso nesses termos? O famoso brinde gratuito. Só que esse brinde não é gratuito, né, gente? Esse brinde já tá no preço final da revista. Mas o que o departamento de marketing começou a fazer? Tava bombando pra caramba a revista. Eles fizeram o seguinte: vamos começar a cobrar por essas coisas que na verdade não se cobrava. Começou a cobrar para ganhar mais dinheiro. Coisa que não se cobrava. E pior, não começaram a repassar esses valores para os criadores, porque eram considerados brindes gratuitos, só que eles cobravam. Aí o Moore falou, peraí, se é brinde gratuito você não pode cobrar? Não, posso sim. Não importa se é... Por quê? O que acontece? Não estava descrito. Porque como o mercado estava mudando, o próprio Watchman foi um problema para os próprios criadores de Watchman. Né? Por quê? Porque o mercado estava se modificando. David Gibbons e Alan Moore assinaram contratos antigos, enquanto que o mercado estava se transformando e as editoras, né, a DC Comics, no caso, começou a pegar um filão de coisas que ele não tinha antes. E começou a aproveitar. Tá? E essa foi a primeira coisa que foi chata. Tá? A outra coisa. Na época, falando nos contratos, como é que o contrato era feito? Tá? Você, o criador, dava os direitos para a editora utilizar os personagens, tá? Por um tempo. Ou seja, depois que, né, foram lançados fascículos, em geral, como antigamente, como o pessoal fazia, lançava uma revista, a revista tinha lá 1 ano. Depois que a revista lançou, no geral, o que a editora fazia? Acabava não dando muita continuidade, e depois de 1 ano, os direitos de uso voltavam para os criadores. Sempre foi assim e sempre era comum acontecer isso. Tá? Aí eu quero criar uma outra coisa. Beleza, faz um outro contrato nesse estilo. Só que ninguém previu
que foi o que aconteceu com o Watchmen, que foi uma revolução das vendas e maneira de pensar, foi uma coisa estrondosa. Então o que começou a acontecer? Tá? Começou a acontecer uma inversão de fatores. Aí eu vou ler, segundo o Moore, antes dos problemas começarem a acontecer. Na prática, eles não são nossos, os direitos dos personagens da obra. Mas, se a DC estiver trabalhando com os personagens dentro de nossos interesses, então eles podem ser. Quando um trabalho saía de catálogo, os direitos voltariam para nós, o que nos pareceu um bom negócio. Eu não tinha motivos para não confiar naquele pessoal. Eram todos muito, muito simpáticos. Amor. A indústria tem um foco aí, né? É gerar lucro. Né? Não é ser amiguinho. E aí começou a desgastar pra caramba. No momento que o DC começou a notar o diamante que tinha nas mãos, tá? Primeira coisa que ele fez antes de terminar o capítulo 4, já vendeu os direitos para o cinema. Já. E olha só, 86 e 87, a obra foi até o final de 87. Até o fim do ano, a DC faz uma coisa que não tinha feito há muito tempo. Na verdade, ele revisita o conceito de Eisner, que algumas pessoas chamam de graphic novel. Graphic novel. Né? Ou algumas pessoas chamam de novela gráfica, mas na verdade é romance gráfico, né? Nos termos ingleses. Tá? Que é o quê? Antigamente o pessoal lançava, né, os quadrinhos e a pessoa colecionava e mantinha aqueles quadrinhos e acabou. Depois que acabaram os 12 fascículos, já no fim do ano foi lançado um pacote com todos os quadrinhos juntos, tá? Como se fosse um livro mesmo, tá? Estilo livro que eu mostrei aqui, tá? Como se fosse quase todos, né? Com todos os pacotes, os fascículos juntos, tá ok? Produzido numa capa dura, numa edição que eles chamavam de edição luxo. O que fazia? Ele podia revender isso muito mais caro, porque com certeza muita gente ia comprar. Tá? Quase como se fosse um livro grande. Isso era o conceito de graphic novel da época, que não foi inventado por Alan Moore nessa época, Eisner já fazia isso, mas foi revisitado. Tá? E aí o que aconteceu? Olha só, isso começou a gerar problemas, porque o Moore ele achava que os direitos iam voltar para ele depois de um ano, não voltaram porque a coisa continuou vendendo e no contrato estava escrito: enquanto for produzido, o direito é da DC, não é do criador. Ele abriu mão no momento que assinou o contrato. Então foi uma certa inocência do Moore também, né? Segundo Len Wein, que é aquele que convidou lá naquela época, em 83, o Moore a escrever Monstro do Pântano, não é culpa nossa que o Watchmen continua vendendo. Então ele continuou explorando isso e até hoje o Watchmen é lançado nesse formato graphic novel, né? Novela fechada, né? Que é um conto fechado, e dessa maneira. E pessoas ainda continuam comprando. Tá? E mais do que isso, gente, começou a rolar um monte de derivados de Watchmen. Projetos começaram a serem especulados. O Moore foi convidado a fazer Watchmen 2, antes de Watchmen, comediante no Vietnã, um monte de temas que ele falou: não quero fazer isso, essa obra fechou, é essa obra que eu quero apresentar pura, tá? Não é essas coisas. Só que o que aconteceu? Ele abriu mão dos direitos no momento que assinou o contrato. Tá? Ou seja, e essas coisas que estavam acontecendo fez com que ele começou a se desgastar muito a relação com a DC. Segundo palavras dele: eu acredito piamente que o que fizemos em Watchmen tinha algo de especial. Tenho grande respeito pela obra. Não quero que ela seja prostituída. Olha só que interessante. Além disto, ainda em 1986, com a relação já bem desgastada, mas estava sendo lançado ainda a obra, né? Tá? Frank Miller, que também trabalhava na época na DC, tinha lançado o Cavaleiro das Trevas do mesmo ano, super famoso também,
tá? Ele tem a informação que a DC estava prestes a impor um novo sistema, gente, de classificação indicativa de suas categorias nas séries, que eram as seguintes: leitor universal, leitor maduro e leitor adulto, destacando o que poderia ou não aparecer em cada categoria, tá? No momento que o Alan Moore, já pé da vida com tudo que estava acontecendo com a DC, ficou sabendo, o testemunho de algumas pessoas, né, perto dele, fala que ele gritava, alteradíssimo, tá? E ele estava com essa proposta, tá? Por que estava acontecendo na época? Que começou a haver essa censura abstrata, que estava começando a se instaurar na época. Muito interessante isso, né? E aí eu falo, será que o fato de a gente não conhecer a nossa história, a gente vai repetindo ela? Interessante pensar nos nossos tempos, né? No que está acontecendo hoje no mundo, e principalmente no Brasil. Olha só, gente. E ele colocou a frase dele: o que eu penso da censura é que ela é errada e ponto final. É uma coisa a qual me oponho em absoluto. Eu acredito que não há nada nesse mundo que não possa ser dito. Não há informação que é perigosa. Perigosa é a falta de informação. Testemunho forte dele, né? Gente, olha só. Vamos tentar entender o que estava acontecendo com Alan Moore e Frank Miller na época. Eles estavam escrevendo quadrinhos que criticavam explicitamente o extremismo de direita. E nenhum dos dois estava disposto a se silenciar com esse conservadorismo religioso que estava começando a pressionar as mídias. Pressão política, pressão religiosa, tá? Dizendo que aquelas coisas, né, que já existiam em épocas de outrora, né, de que essas revistas pervertiam as crianças e assim vai. E o que acontece? O problema com Moore é como a DC, com medo, rapidamente já quis assumir essa censura e resolver o problema colocando panos quentes. Mais uma observação. Essa gente é maligna, realmente maligna. Acredito ser uma força no nosso país que é a que se deveria opor com unhas e dentes, onde quer que apareçam. Eu nunca vou aceitar a possibilidade de se opor a um malefício social se escondendo, se sentindo culpado e torcendo para não ser reconhecido. Acredito que um sistema de classificação indicativa ou qualquer forma de censura seja similar a dar um tiro no próprio pé, na vã esperança que os outros sintam pena e aí não lhe deem um tiro na cabeça. Que palavras fortes, né? Que palavras fortes. Continuando. Se a pessoa ou a editora busca negociar rendição ou trégua com gente que queima livro, eles têm toda a liberdade, mas não sou eu que vou apoiar. Nesse ponto, vem a pergunta máxima de Watchman, que lá na frente nós vamos, na conversa sobre o Watchman, nós vamos fazer. Quem vigia os vigilantes? Ou seja, quem decide quais quadrinhos entram em qual categoria? O que é aceitável ou não em determinada categoria? E sabe qual foi o ponto crucial? Essa foi a condição. Nenhum dos autores ou editores havia sido consultado. Simplesmente DC falou, vai ser assim. Indicando que eles estavam sendo pressionados por esse conservadorismo que estava começando a se instaurar na época, né, no mundo. Isso é uma coisa muito, muito forte. Estamos falando agora dos Estados Unidos, tá? Ele trabalhava para DC dos Estados Unidos, obviamente, tá? Nesse momento, o Moore simplesmente não deixou de aceitar a capacidade da DC de tomar decisões sobre qualquer tipo de trabalho que ele faria, tá? E o que era assim, o que já não dava mais, chegou a um insuportável numa reunião de almoço também em 1986.
com a presidente da DC na época, Janet Kahn, e o produtor Joel Silver. Só para você ter uma referência, foi quem produziu Matrix, tá? E qual que era a conversa? Discutir os planos de um filme de Watchmen. Né? É muito interessante. Olha só, gente, quando essa conversa aconteceu, pelo que ele lembra, ele sempre fala, o Moore fala assim, a conversa foi muito estranha, muito esquisita, mas antes de começar a falar mesmo do filme, né, a presidente da DC começou a falar, olha, a gente tá com um monte de coisa pensando sobre o Watchmen, sobre os derivados, a gente vai fazer acho que um prelúdio de Watchmen, tal, não sei o que, e começou a jogar de um jeito meio irônico, e finalizou o seguinte, olha, mas é óbvio que a gente não faria isso se você ainda trabalhasse com a gente, né? Quase pressionando, tipo, e aí? Se você continuar com a gente, talvez a gente não faça nada disso, né? Mas, e aí? Quase como uma carteirada, podemos dizer assim. E essa interpretação foi feita da pior maneira por Alan Moore. Nas palavras dele, eu nunca reajo bem a ameaças. Eu não ia tolerar que alguém me ameaçasse na rua. Eu não ia tolerar alguém me ameaçando em qualquer situação da minha vida. Eu não tolero alguém que me ameace em relação à minha arte e à minha carreira. E coisas que eu considero igualmente importantes. Em termos emocionais, aquele foi o ponto de virada. Chega. Forte, né? Ou seja, ele já tinha saído há um tempo atrás, no início da década de 80, da Marvel UK, com uma série de coisas que estavam acontecendo lá, tá? E ele sai da Marvel UK com a gota d'água foi quando pegam as revistas que ele criou e a Marvel americana, quando ele começou a ficar famoso, sem consultá-lo, começa já é nosso? Aquele pensamento antigo, né? Esses caras não são nada, o direito é todo nosso. A gente é a empresa, eles são funcionários, né? Ponto. E aí o que acontece? Ele vai para DC, ele tem liberdade lá, cria uma das obras mais impressionantes. A DC pega isso, fala assim, vamos aproveitar ao máximo, vamos tirar todo o sangue que puder disso aí, né? E o que acontece? Vamos aproveitar o máximo que a gente pode. O que acontece? Ele, através de um vínculo contratual, ele fica refém da empresa. Mesma forma que aconteceu com a Marvel. E pior, né? Porque ele simplesmente não tem direito de uso sobre os próprios personagens que ele criou. Eles podem fazer o que quiser. Simplesmente por quê? Por causa daquela coisa específica no contrato. Continuou vendendo, e enquanto continuar vendendo, o direito é da empresa. Como um dia escreveu Jeremy Seabrook, voltando àquele pesquisador que falou sobre o típico cidadão de Northampton, da classe operária, uma pessoa fechada, desconfiada, maldosa, autodependente, cabeça dura, mas também honrado e de palavra. Parece que descreve bastante Alan Moore, né? Talvez fora um maldoso, talvez irônico, eu colocaria. Mas ele é uma pessoa que muito pulso firme, com um caráter muito forte, que gerou problemas. Tá? A maneira como ele lidava, algumas pessoas falavam sempre assim, o Alan Moore é muito difícil, ele não se adaptou ao mercado, ele é um cara muito radical nas ideias, né? Então isso é muito interessante, porque, olha só, o Alan Moore, ele continuou mais um tempo na DC, tá, gente? Tá? Até finalizar todo o contrato, todas as coisas que ele tinha prometido e estava fazendo junto com o Watchman, tá? Ele continuou fazendo até finalizar tudo, tá? Ele terminou e finalizou, ele só saiu no final das contas em 88, tá? Quando ele acabou Piada Mortal, que é aquela história do Batman com o Coringa, genial também, genial. E olha só, gente, a gente tá falando de 88, tá?
Quando as adaptações cinematográficas das suas HQs começaram a sair no cinema, vou citar elas: Do Inferno, em 2001, A Liga Extraordinária, em 2003, Constantine, em 2005, V de Vingança, em 2006 e Watchmen, em 2009, sem citar as posteriores, tá? O que ele fez? Moore exigiu, tá, que nenhuma menção ao nome dele poderia ser feita relacionando essas obras do cinema, tá? E que todos os direitos que ele ganhasse com os filmes, ele não queria nada. Ele exigiu que o dinheiro fosse repassado para as pessoas que trabalharam junto com ele. No caso, sobretudo, os artistas. Poxa, super nobre, né? É um cara que poderia simplesmente reclamar, mas ficar com a grana. Falou, não, eu não quero nada. Então é um cara de princípios muito fortes. Tá? Mas que também, por algumas pessoas, algumas pessoas também dizem que ele é uma pessoa que ele podia ser um pouquinho mais, entender um pouquinho mais essa dinâmica, né? E é engraçado, gente, que, olha só, exatamente por causa desse imbróglio DC Moore, é que os artistas, criadores, depois de Moore, depois do que aconteceu, começaram a revisar os seus contratos, direitos de uso, e muitos se tornaram, no fim das contas, muito famosos e atuantes no próprio cinema, criando roteiros para múltiplas mídias, tá? Nas adaptações, principalmente para a sétima arte. Vou citar alguns deles. Neil Gaiman, na própria DC, Frank Miller, que produz, que faz, ajuda o cinema até hoje, gosta de ir lá, faz as adaptações para o cinema, os roteiros, né? Sin City, por exemplo, né? Sem citar outros. 300 também é dele, também dirigido pelo Snyder, né? E o próprio Dave Gibbons, que co-criador de Watchmen, que participou diretamente da produção da série Watchmen do ano de 2019, tá? E é muito interessante. E Alan Moore não, ele não quer saber. Ele sente que ficou muito magoado e para ele não quer saber mais. Ou seja, talvez por teimosia, falta de maleabilidade ou também por muito força de caráter, tá? O Moore acabou não tendo retorno por muitos dos direitos que ele lutou. Mas ele abriu totalmente as portas para esses outros criadores, né? Então hoje as pessoas fazem... É engraçado, porque o efeito Moore na indústria foi muito forte. E as pessoas podem discutir os valores, revisar contratos, talvez por causa disto, né? Dessa luta do Moore com relação aos direitos. É muito interessante. Mas ele, propriamente dito, não quis, né, revisar, ter uma outra postura. Gente, olha só que interessante. Depois da saída da DC, Moore saiu em 88, ele decide investir em projetos menores, sem super-heróis na jogada, menos megalomaníacos, muito intimistas, muito pessoais, tá? Obras como Big Numbers e a Small Killing, né? O Pequeno Assassinato, que aliás foi produzido no Brasil por uma edição lindíssima da Pipoca e Nanquim, tá? Vale a pena. Já está esgotado, mas vocês acham, tá? Uma obra incrível de Alan Moore. Representou meio que a retomada criativa de Alan Moore, porque Alan Moore, depois que ele saiu da DC, ele não foi assim, foi difícil para ele. Porque ele abriu uma editora dele chamada Mad Love, né? Que não deu certo. E grande parte da grana que ele ganhou, e supostamente ele ganhou bem, talvez não tanto quanto ele hoje o pessoal ganha. Mas ele ganhou bem, praticamente ele investiu em projetos dele, que não deram tanta repercussão, tanto retorno. Mais do que isso, nessa época, em 89, ele teve uma crise conjugal, a esposa Phyllis, aquela de 73, e a namorada Débora, tá? Põe fim uma relação
experimental a 3, né? Que ficaram alguns anos, ou seja, ele tinha a esposa e uma namorada, tinha uma relação, e as duas se separam dele e saem juntas da casa, levando as duas filhas dele, Lee e Amber, ou seja, ele fica mal. Né? Não basta ser abandonado por uma mulher, é abandonado por duas mulheres e pelas filhas. Quer dizer, parece que é né, a nuvem, uma nuvem cinza estava na cabeça dele, né, nessa época. E é muito interessante porque a gente já está finalizando, mas o que acontece? Em 92, algo que nós chamamos de bolha de mercado das HQs. O que é essa bolha de mercado? As HQs começaram a virar um negócio tão grande, tá tão louco aquilo, e depois essa bolha estourou. Ficou quase a crise, né, a crise que aconteceu recentemente na Bolsa de Valores, mas aí no caso dos quadrinhos, tá? Mas em 92, os quadrinhos estavam vendendo com uma coqueluche, era impressionante. O que aconteceu? Você tinha, na Marvel, uma geração nova de criadores excelentes, desenhistas excelentes, tá? Eram mais valorizados, e pegando esse nicho de mercado, falei, peraí, gente, por que a gente não pode? Qual que é o maior problema nosso? Esses caras pensando. Não é o limite que as editoras dão? Marvel, DC, tudo a mesma coisa? Controle, manipulação, mesmo que eles ganhassem mais. Tá. Como que a gente pode fazer para valorizar mais o artista? Vamos criar uma editora nova. Sair e criar uma editora nova. Que na verdade não é só uma editora. É uma cooperativa de criadores, de artistas de quadrinhos. 6 são os caras que saem da Marvel. Eram os bambambãs da época, tá? Com destaque, eu vou citar 2 nomes, mas tem outros, só pra gente focar nessa análise do Alan Moore, que foi Jim Lee e Todd McFarlane, tá? E eles saem, criam uma cooperativa de artistas, em que cada um desses artistas tem o seu selo próprio, tá? Mas que usam, de uma certa maneira, a editora que foi chamada de Image. Eles produzem o que eles querem, os direitos são deles, ou seja, então eles criam meio que uma irmandade de artistas. Isso foi revolucionário, porque você quebra o vínculo com as editoras. Tudo que o Moore passou. Tá? Então, isso é uma coisa interessante, porque eles prometem um controle total do roteiro e mais do que isso. Royalties para escrever, royalties de produtos, tudo que o Moore lutou, que ficava nesse embuste todo com as editoras, essa cooperativa, poxa, prometia coisas muito legais, assim, muito amplas, muito bacanas. Não vamos entrar na história da Image. Para quem gostar da Image, procure também. Tem histórias muito legais da Image, como foi criado e assim vai. O que esses caras fizeram? Vamos chamar roteiristas de peso para criar histórias para essa nova cooperativa. Quem eles chamam? Muita gente fala que é o Todd McFarlane, que é talvez o mais famoso deles, mas um monte de gente chamou e trabalharam de uma forma cruzada, né? Neil Gaiman, de Sandman, Frank Miller, David Sin e quem, gente? Alan Moore. O Alan Moore, quando ele percebe, ele fala assim, nossa, olha, Alan, a gente está com uma cooperativa, é para criadores, você vai ter direito para royalties, vai ter um adiantamento que ninguém dava, e você vai ter controle total, cara. O Alan Moore, gente, assim, quando ele já tinha prometido que ele não
não aguentava mais isso. Mas a grana estava curta, ele estava com projetos que não deram muito certo, essa questão da editora não foi legal, tinha se separado das esposas, namorada, esposa, estava complicado, tá? A Image Comics naquela época foi uma revolução, foi muito legal, mas você tinha um lado comercial muito forte, né? Que era meio que algo movido a desenho e licenciamento, tá? E não é uma coisa que casava muito bem com o Moore. Por que o Moore topou? A sensação que me dá por causa da grana, mas também por causa do projeto. De um projeto novo, um projeto que ele teria liberdade e assim vai. E o Moore estava investindo em coisas muito alternativas, principalmente os projetos dele de desenho, projetos dele de roteiro, como também de música e assim vai. Está fazendo outras coisas, né? E ele topa participar disto, né? Primeiramente com Todd McFarlane, fazendo algumas números de Spawn, depois com outros também dessa cooperativa, tá ok? Isso é uma coisa muito interessante, entendeu? Ou seja, o Alan Moore volta para os quadrinhos de uma outra maneira, por causa dessa cooperativa, dessa nova editora Image, que promete uma revolução. Estamos terminando, gente. Em 93, olha só que loucura, Alan Moore chega, reúne a família e fala o seguinte, a família e os amigos, e fala que vai se dedicar ao estudo da magia. 93. E depois de um ano, ele se declara que ele se tornou um mago. E que a partir de hoje ele é devoto, tá? Ele é devoto do deus serpente Glycon, ou Glicon. Muito engraçado, né? E parece que ele se tornou mesmo, ele tem indícios, porque as obras depois ficou muito voltadas a esse lado místico, esse lado da magia, esse lado do ritual, ficou muito forte. Ele já era meio alternativo, meio estranho, se tornou agora um cara meio maluco beleza mesmo, tá? Numa entrevista, ele fala, cheio de pompa e ironia, eu sou mago e sei o que vai acontecer no futuro. Já que os poderes radiantes do abismo me instruíram pessoalmente a me preparar para o Armagedon nos próximos 20 anos, interessante, tudo aqui é puro academicismo. Próxima pergunta, por favor. Né? A gente não sabe o quanto isso foi uma viagem, né? E ela foi o lado teatral exuberante do Alan Moore, mas é muito, muito interessante a gente averiguar. Mas com certeza as influências foram muito grandes. Um exemplo disso é a obra Promethea, né? No ano 2000. Além das apresentações, como eu disse, de música e no teatro, teve muito a repercussão esse lado mágico dele, tá? Olha só, gente. Em 94, o Moore vende os direitos da obra do Inferno para o cinema, o roteiro, né? E ele ganha uma boa grana, tá? E aí, mas que estranho, né? Ele não luta tanto por essa questão do direito e assim vai e tal. Por que ele vendeu, né? Ele, junto com o artista David Lloyd, que escreveu junto o do Inferno, ele fala o seguinte, foi uma coisa que eles chegaram a comentar, que é, olha, na época eles estavam produzindo para as outras, própria DC, enfim, foram vendidos um monte de obra de roteiro dele adaptado, foi vendido os direitos para o cinema e nunca saiu nada. Se nunca saiu nada até hoje, a tendência é que não saia mesmo. E a grana é boa, então tudo bem. Lê do engano, né, meu amigo? Foi impressionante a quantidade de coisa que saiu. E cada vez que saía, mais você ficava com ódio e falava assim, olha, eu não quero nada com isso mais. Porque ele percebia, ele ficava muito bravo, porque ele falava que não tinha nada. Ele falava que não tinha nada a ver com a obra original. É aquele purismo de Alan Moore, né? É muito complicado. Ele falava primeiro que a gente não precisa do cinema para dizer que uma obra é boa. A gente tem que valorizar os quadrinhos, né? A nossa mídia. Por um lado, isso é muito interessante. E ele falava, olha, isso não tem nada a ver com o que eu escrevi. Isso foi uma adaptação grosseira para um mercado consumista, né? Aquela coisa do sistema, né? E assim vai. Então é um cara muito purista, podemos dizer assim, nas considerações dele. Gente, olha só.
Ele trabalhou para Image Comics até 98, tá? Enquanto ele também produzia coisas alternativas para selos alternativos. O que acontece? Ele tá trabalhando para um selo nessa época da Image Comics, tá? Do Jim Lee, que era um desses sócios principais. O Jim Lee falou, vem trabalhar aqui comigo, não sei o que. Ele tá trabalhando e, de repente, o que o Jim Lee faz? O cara me pega e vende a parte dele, tá? Ele sai da Image e vende todo o pacote que ele está, junto com o selo que ele prometeu e criou pro Alan Moore produzir as coisas dele. Pra quem, gente? Pra DC Comics. Pra DC, o Jim Lee convida ele, Todd McFarlane, convida o Moore começa a trabalhar lá, e aí o Jim Lee fala, não quero mais, acho que eu vou vender o meu lugar, a minha parte. E vende pra quem? Pra DC. O pacote inteiro, incluindo as coisas que o Moore estava fazendo. De uma hora para outra, o Moore, que uma década atrás tinha saído daquele jeito, 12 anos atrás, se vê numa situação de ter voltando para casa de novo. E fala assim, eu não acredito que eu tô voltando para DC. E ainda mais, gente, não é só isto. Os críticos na época não acreditaram quando o Jim Lee chegou com um contrato assinado pelo Alan Moore, que é chamado reclamão, né, no círculo interno, aceitando vender todos os direitos em troca de uma pequena comissão por página desenvolvida. Olha só o que o Moore falava. Na época, achei que tratar com Jim Lee nunca me havia rendido problemas, que ele parecia ser um homem agradável e receptivo. Da mesma forma dos simpáticos, muito simpáticos da DC, né? Foi só depois que assinei esses acordos que o selo, né, foi comprado pela DC Comics. Então sim, provavelmente tenha sido uma imbecilidade, mas foi por esse motivo que fiz essa imbecilidade. Do que doer. De uma hora para outra, o Moore estava de volta à casa que ele saiu brigado. Até foi criado, na época, ele falou assim, Moore, o Jim Lee falou, calma, você não vai mais ter contato com esses caras, você vai ter contato por mim, tá? Não é à toa que, olha só, foi exigido, não sei se isso aconteceu por exigência do Alan Moore, eu imagino que pode ser, que até mesmo os cheques que chegavam na conta do Alan Moore, pro Moore, não tinham o nome de DC Comics. Foi criada uma empresa para representar a DC Comics, só para passar os ganhos para Alan Moore. É muito louco isso, né? Que mágoa, né? Gente, e essa grande viagem, que é a viagem criativa do Alan Moore, continua até hoje, com outros projetos, né? E é muito interessante que eu termino a nossa pequena introdução, entre aspas, a esse mago, por isso que eu falei esse mago, né? Não apenas por ser também um gênio, mas porque ele é, por todo esse escopo que nós falamos, dessa genialidade e também desse gênio, quase um gênio meio maluco, que a gente não sabe muito bem o que ele está falando, se é uma ironia, se é uma coisa séria, mas que a gente sabe que com certeza é um criador impressionante. Segundo Liefeld, que foi um dos caras da Image Comics, tá? Um dos sócios, falando sobre o Alan Moore. Ele nos ligou uma vez para dizer que tinha acabado de ir ao reino dos sonhos e conversou com Sócrates e Shakespeare, e com Moisés também, bem sério, e que eles passaram um tempão conversando, que pareceu meses, mas quando ele acordou, só havia se passado uma noite, e ele saiu de lá com ideias fantásticas. O cara falando sobre o Moore. O Moore
por outro lado, diz o seguinte, que não lembra nada desse fato e que nunca conversou com nenhum desses sábios. Na verdade, ele nunca encontrou com esse sócio aí que falou esse monte de coisa. Ou seja, é o Alan Moore, né? Muito louco, muito engraçado. E eu termino com uma frase dele. Eu vou desaparecer por alguns anos, pelo menos. Quem sabe, talvez para sempre. Vou me concentrar em coisas que não precisam gerar dinheiro, que não importa se ninguém as comprar, em que eu possa fazer apenas o que eu quero. Palavras fortes, talvez palavras utópicas, mas que com certeza geraram frutos e mais frutos, de qualidades impressionantes. Um grande abraço, até mais.